Olá, sejam todos bem-vindos. Esse é o canal Amigo Oculto Concurseiro e no vídeo de hoje a gente continua com as questões sobre a Lei 8.112 de 1990. A gente fez no último vídeo as questões da prova de técnico judiciário, área administrativa, que foi o vídeo com essa capa azul. Nesse a gente vai fazer as questões de 8.112 da prova de técnico judiciário de apoio especializado, que são os outros técnicos sem ser da área administrativa. E no outro vídeo ainda, a gente faz as questões 8.112 da prova de analista judiciário, área administrativa, e depois desse, o de analista judiciário, área judiciária. Foram 4 provas diferentes, né? E todas elas têm 3 questões da Lei 8.112. Vamos então para o nosso de hoje, que é a prova de técnico judiciário apoio especializado, que foi para o povo de TI e de enfermagem. Vamos para as questões. São 3 questões, né, como eu já tinha falado. E a primeira questão é essa, a questão 21. O enunciado dela é simplesmente, nos termos da Lei 8.112, 1990, vírgula. E aí a gente, né, a partir daí, deduz que a questão que é da gente é a opção correta. Já que é nos termos da lei, tem que ser a opção correta. Vamos para a letra A. Não há previsão legal para o desconto incidente sobre remuneração ou provento. Letra A tem cara de falso, né? Porque a gente conhece um tanto de desconto sobre remuneração e provento. Letra B. Para o vencimento, a remuneração e o provento, não há previsão legal para serem objeto de arresto, sequestro ou penhora. A letra B está falando praticamente a mesma coisa da letra A, o que dá a ideia, dá a entender de que as duas estão erradas. Já que vai ter uma só certa e as duas estão falando a mesma coisa, as duas provavelmente estão erradas. Eu estou dando um comentário assim no começo, mas depois a gente vai procurar no texto da lei para ter certeza da resposta. A letra C está assim. Não há previsão legal de exclusão do teto de remuneração de qualquer vantagem. Tá suspeito, né? Mesmo que a gente não saiba, não conheça a lei, falar que não há previsão legal e depois no final ainda usar o termo qualquer deixa muito genérico. Qualquer tá muito abrangente, né? Letra D. É prevista a redutibilidade de vencimentos para fins de isonomia para cargos de atribuições iguais ou assemelhadas do mesmo poder, ou entre servidores dos 3 poderes, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou ao local de trabalho. Essa aqui já é um pouco mais complexa, não dá para ficar opinando só com base na lógica, não. Vamos ter que ir na lei mesmo. E a letra E. Remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei. A letra E, a princípio, é a mais sensata, não falou nada demais. Parece que está certo. Vou deixar aqui indicado que eu acho que é a letra E. Mas vamos para a lei. A gente está estudando a Lei 8.112, de 1990, então a gente tem que ter, no mínimo, o PDF da lei para a gente procurar. Então vamos tentar aqui a letra A. E percebe-se também, né, que é uma questão que fala de vencimentos. Vencimentos, remuneração, descontos. Então vai estar nessa parte da lei, que fala dos vencimentos. A letra A, voltando, ela fala que não há previsão legal para o desconto incidente sobre remuneração ou provento. Talvez não precisava nem comprovar nada, né? Ela é muito esdrúxula. Mas a letra a gente vai conseguir mostrar que ela está errado no artigo 45 da lei. Artigo 45. Salvo por imposição legal ou mandado judicial, nenhum desconto incidirá sobre remuneração ou provento. Então, se a gente pegasse só daqui para frente, ó, nenhum desconto incidirá sobre remuneração ou provento, ficaria até certo. Só que começa com salvo. Salvo por imposição legal ou mandado judicial. Então existe a possibilidade da imposição legal ou do mandado judicial, o que deixa a letra A errada. Vamos marcar aqui. Aqui fala que não há previsão legal, é isso aqui que deixa errado. A gente conseguiu ver no artigo 45 dessa lei,
Então, a letra A já está errada. E aí, de novo, a letra B fala a mesma coisa, né? Para vencimento, remuneração e o provento, não há previsão legal para ser objeto de arresto, ou arresto, não sei, sequestro ou penhora. Só que tem um pedacinho na lei que usa essas palavras, esses termos. Então é melhor a gente ir lá e é bom que a gente já vai memorizando, né? Tá no artigo 48 e tá assim: o vencimento, a remuneração e o provento não serão objeto de arresto, sequestro ou penhora, exceto, de novo aqui o exceto, no caso de prestação de alimentos resultantes de decisão judicial. O legislador, então, está claramente falando de pensão alimentar. Então, aqui a B a gente viu que está errado, não pode ser a B. O que a gente usou para descartar a B foi o artigo 48 e ele fala de pensão alimentar. Pensão alimentar. Então, existe sim uma previsão legal para poder o vencimento da remuneração e o provento ser objeto de arresto, sequestro ou penhora, que é o caso da pensão alimentar. Então, letra A e letra B já está fora. Vamos agora para a letra C. Letra C fala: não há previsão legal de exclusão do teto de remuneração de qualquer vantagem. Como eu falei antes, né, esse qualquer aqui fica muito abrangente. A letra C, a gente consegue resolver ela com o artigo 42. Então, vamos lá para o 42. Nenhum servidor poderá receber mensalmente, a título de remuneração, importância superior à soma de valores percebidos como remuneração em espécie a qualquer título, no âmbito dos respectivos poderes, pelos ministros de Estado, por membros do Congresso Nacional e ministro do Supremo Tribunal Federal. Até aqui, tudo bem, né? Aí, no parágrafo único, ele fala assim: excluem-se do teto de remuneração as vantagens previstas nos incisos 2º a 7º do artigo 61. E aí, o que tem lá no artigo 61? É do 2º ao 7º. Vamos lá no artigo 61. A lei, assim, ela não é muito fácil de ler, não. E ela vai fazendo referência a vários pontos dentro dela, né? Então, aqui, seção 2, gratificações adicionais, artigo 61. Lá fala do 2 ao 5. Então, tem gratificação natalina, o 3 foi revogado, adicional para o exercício de atividades insalubres, perigosas ou penosas, adicional pela prestação de serviço extraordinário, adicional noturno e adicional de férias, que é do 2 ao 7, né? Vamos voltar lá na nossa questão. Na nossa questão fala que não há previsão legal de exclusão do teto de remuneração de qualquer vantagem. Mas aí a lei pega e fala que para aquelas vantagens existe sim. Então, para a gratificação natalina, para o adicional de atividade insalubre, para o adicional de prestação de serviço extraordinário, adicional noturno e de férias, esses eles podem passar do teto. Foi o que eu entendi, né? Que a questão fala, a gente estava no artigo 42. Vamos voltar lá. O artigo 42 fala de... Cadê? Nenhum servidor poderá perceber mensalmente a título de remuneração importância superior à soma dos valores percebidos. Aí fala um representante de cada poder, ó, do executivo, do legislativo e do judiciário. Não pode passar desse povo aqui de cada poder que é o teto, que ganha mais. Só que exclui do teto de remuneração as vantagens que a gente acabou de ver lá no 61. E aí essa exceção, né, esse excluem-se, que deixa a nossa questão errada, porque aí o qualquer estraga a letra C toda. Para aquelas vantagens, né, de férias, de adicional de noturno, de periculosidade, entre outros, pode sim passar o teto, né, da remuneração. Ele fala não há previsão legal de exclusão do teto de remuneração. Excluir o teto é conseguir ultrapassar ele. Então aqui a letra C já está errada. Opa, custou escrever. Letra C já está errada.
A gente viu isso no artigo 42. Essa caneta, quando ela cisma, olha, a gente viu isso no artigo 42 e o artigo 42 levou a gente para o 62, para a gente conseguir ver a lista das vantagens. Aí esse qualquer aqui que fez a letra C ficar errada. Vamos para D agora. Letra D. É prevista a redutibilidade de vencimentos para fins de isonomia para cargos de atribuições iguais ou assemelhadas do mesmo poder. Então ele está falando, por exemplo, um técnico do Tribunal do Trabalho, ele é equivalente a um técnico do Tribunal Eleitoral ou do TRF. São cargos semelhantes. Então é prevista a redutibilidade de vencimentos para fins de isonomia para cargos de atribuições iguais ou assemelhadas do mesmo poder ou entre servidores dos três poderes, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou ao local de trabalho. Então é prevista a redução dos vencimentos para manter os cargos isônomos, manter a isonomia dos cargos, entre os servidores de mesmo poder ou até entre servidores dos três poderes, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou local de trabalho. A princípio não dá para inferir nada, só de cabeça, só pela lógica. Então vamos na lei, artigo 42 também. Então a gente já passou lá no 42 e não viu. Vamos ver o que tem lá. Artigo 42, a gente já viu essa parte. Não é 42, eu acho que eu anotei errado. Ah, não, é no 41, na verdade, olha. Artigo 41, ele fala o que é remuneração, é o vencimento do cargo efetivo, acrescer de vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei. Aí ele continua falando. Aí no parágrafo 4º ele fala assim: é assegurada a isonomia de vencimentos, é disso que a gente está falando, né? Isonomia de vencimentos, para cargos de atribuições iguais ou assemelhadas do mesmo poder ou entre servidores dos três poderes, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou ao local de trabalho. Então, é assegurada a isonomia, ressalvadas as vantagens. Vamos ver como que está a nossa questão. É prevista a redutibilidade. Não é isso que está lá na lei. Ela está falando que é assegurada a isonomia. Vamos ver se fala alguma coisa de redutibilidade. A isonomia, ressalvadas as vantagens. O que deixa errado mesmo é porque a letra da lei não concorda com o que está lá na questão, né? Então ele fala, é assegurada a isonomia. E na questão fala que é prevista a redutibilidade de vencimentos para fins de isonomia. Lá na lei não fala que prevê que pode reduzir para poder ficar igual. Lá já fala que é assegurado que vai ser igual. E é por isso que a D fica errada. Esse comecinho aqui, é prevista a redutibilidade, não é isso que está lá na letra da lei. A letra da lei fala que vai ser assegurada a isonomia. Então, a letra D está fora, sobra para a gente a letra E. E a letra E a gente chegou até a ver, é o comecinho do artigo 41. Vamos voltar lá para não ter erro. 41. Remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei. Vamos para a questão para ter certeza que está igual. Remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei. Então, a letra E, ela é copiada e colada do artigo 41, artigo 41, e está igualzinho, está na lei, não tem como estar errado. Então, a nossa resposta aqui para a questão 21 é letra E, gabarito da questão. Lembrando que essa é a prova de técnico judiciário
e foi a prova que foi aplicada para técnico judiciário da área de enfermagem e da área de TI. Já é a segunda prova que a gente está olhando as questões da 8.112. Vamos para a próxima questão. Questão 22. Considere os seguintes tipos de licenças. Então, essa questão vai tratar de licença, né? É óbvio, mas só para a gente já ir acostumando que a lei tem várias partes. Tem a parte de remuneração, de licença, de punições, dependendo de comportamentos do servidor, tem as punições previstas. A lei é bem grande. E aí a gente vai tentando memorizar de acordo com o que vai aparecendo nas questões. Então, primeiro, por motivo de afastamento do cônjuge. Então, considere o seguinte tipo de licença: por motivo de afastamento do cônjuge, para atividade política, para capacitação, para tratar de interesses particulares e para o desempenho de mandato classista. São os tipos de licença que ele está pedindo a gente para considerar. E aí o enunciado vem. Segundo a Lei 8.112, de 1990, a previsão de licença com remuneração para o que consta em letra A, 1 apenas, letra B, 2 e 3, letra C, 1, 2, 3, 4 e 5, letra D, 2, 3 e 5 e letra E, 4 e 5. Então a gente tem que saber, segundo a lei, onde que é previsto licença com remuneração. Você sai de licença e continua recebendo. Aí a gente tem, por motivo de afastamento, atividade política, capacitações particulares e desempenho de mandato classista. Vamos então para o artigo que vai mostrar isso para a gente. Os artigos, né? Essa questão está entre os artigos 81 a 92. Então, vou pôr aqui. Ah, nessa caneta não. Mudar aqui. Está entre os artigos 81 a 92. Lá que nós vamos achar a resposta para essa questão. Então, com a letra A não, né? Com a licença 1 aqui, que foi numerada como 1. Gente, toda hora eu erro a caneta que eu tô. Com a licença que foi numerada aqui como 1, a gente vai achar ela no artigo 84, por motivo de afastamento do cônjuge. Vamos lá no 84. 41, 47, 60. Tá quase. Aqui, ó. Aqui, ó, já começa a aparecer as licenças, para o serviço militar, para atividade política. Essa primeira, afastamento do cônjuge, está no 84. Seção 3, da licença por motivo de afastamento do cônjuge. Poderá ser concedida licença ao servidor para acompanhar cônjuge ou companheiro que foi deslocado para outro ponto do território nacional, para o exterior ou para o exercício de mandato eletivo dos poderes executivo e legislativo. A licença, parágrafo 1º, a licença será por prazo indeterminado e sem remuneração. Então, a gente sabe que essa primeira licença, por afastamento do cônjuge, é sem remuneração. Vamos anotar aqui. Voltar para o lápis, senão eu vou acabar pegando um marcador de texto. Essa daqui, ó, é sem remuneração. Então, a gente quer com remuneração. As letras que tiver a licença 1 já está errado. Então, a letra A está errado e a letra C está errado. Então, a gente tem que lembrar que licença para acompanhar cônjuge não tem remuneração. Você pode ir, pode acompanhar, não vai perder o cargo não, mas não tem remuneração. Vamos para o 2. A licença 2 é para atividade política. Para atividade política, a gente vai achar no artigo 86. Deixa eu deixar anotado aqui de uma vez. Ó, a 1 vai ser no artigo 84. A 2 vai ser no artigo 86. Elas estão todas perto, né? Uma da outra. A 3 vai ser no artigo 87. A 4 vai ser no 91. E a 5 no 92. Agora vamos lá na lei
para descobrir se a licença para atividade política tem remuneração ou não. Voltando na lei, é o artigo 86. Licença para atividade política. Terá direito a licença sem remuneração. Já está falando aqui, ó. Durante o período que mediar entre sua escolha em convenção partidária como candidato a cargo eletivo e a véspera do registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral. Aí aqui mais para frente, deixa eu ver se fala alguma coisa. Não, porque tem umas que dão remuneração por um tempo. Acho que não é o caso aqui, ó. A partir do registro da candidatura até o 10º dia seguinte ao da eleição, o servidor fará jus à licença, assegurados os vencimentos do cargo efetivo somente pelo período de 3 meses. Então aqui, apesar dele começar a falar que é sem remuneração, esse sem remuneração é entre o período entre a escolha em convenção partidária como candidato a cargo eletivo e a véspera do registro da candidatura. Então, enquanto ele ainda não se candidatou, a licença é sem remuneração. E aí aqui no parágrafo 2º ele fala que a partir do registro da candidatura até o 10º dia seguinte ao da eleição, o servidor vai ter sim uma licença remunerada. Aqui, ó, assegurado os vencimentos. É o mesmo que dizer que vai ser remunerado. Só pelo período de 3 meses. Então isso aqui é uma pegadinha, né? Se você não lembrar de ler o artigo inteiro, você fica achando que não vai ter remuneração. Ele não tem remuneração da hora que ele decide que vai se candidatar até a hora que ele se candidata. Mas depois que ele se candidata e até 10 dias depois da eleição, ele faz jus à licença assegurados os vencimentos do cargo somente pelo período de 3 meses. Então, passou 3 meses também perde, são só 3 meses. Isso é uma coisa interessante também de olhar, porque pode vir uma questão perguntando por quanto tempo. Então, a gente vai marcar essa como sendo com remuneração, porque tem um período que vai ser remunerado. Então, aqui, em vez de sem remuneração, eu vou escrever remuneração. Vou escrever só um R, para não gastar muito, minha letra é muito bonita. Todo mundo no canal sabe disso. Então, todas as opções corretas tem que ter, não pode ter a licença 1 e tem que ter a licença 2. Daqui já descarta a letra E, ó, que não tem a licença número 2. Agora a gente vai para a licença para capacitação, que está aqui como número 3. A licença para capacitação está no artigo 87. 86, 87. Da licença para capacitação. Aí primeiro ele foi tirado aqui, 87. Após cada quinquênio de efetivo exercício, o servidor poderá, no interesse da administração, afastar-se do exercício do cargo efetivo com a respectiva remuneração por até 3 meses, para participar de curso de capacitação profissional. Então, o servidor pode se afastar, onde que fala do dinheiro, aqui ó, com a respectiva remuneração, igual a lá do candidato político, né? Por até 3 meses, para participar de curso de capacitação profissional. Bacana, né? Cada 5 anos, você pode pedir 3 meses de afastamento, vai continuar recebendo para estudar. Gostei? Dá vontade de ser servidor federal. Então, vamos marcar lá na nossa questão que essa licença para capacitação, ela tem remuneração. Aqui, ó, remuneração também. Isso não ajuda muito a gente, né? Porque a B tem 2 e 3 e a D também tem 2 e 3, só que é 2, 3 e 5. Daí a gente pode até pular a 4, que a gente sabe que a 4 não está na resposta certa. Então, com certeza, licença para tratar de interesses particulares é sem remuneração. Mas vamos conferir, né? A gente já está aqui mesmo, a lei já está aberta. É no artigo 91. Licença para tratar de interesses particulares. Aí ele já foi reescrito pelo menos 2 vezes. A critério da administração, poderão ser concedidos ao servidor, ocupante de cargo efetivo, desde que não esteja em estágio probatório,
licença para o trato de assuntos particulares, pelo prazo de até 3 anos consecutivos, sem remuneração, que a gente já desconfiava, né? Então, licença para tratar de interesse particular é sem remuneração. Vamos voltar lá. Essa licença aqui, número 4, sem remuneração. E agora falta a 5, que é o que vai desempatar para a gente, se vai ser a letra B ou letra D. Que a 5 fala de licença para desempenho de mandato classista. E vai estar no artigo 92 da lei. Cadê a lei? Está aqui. Artigo 92. Cadê? Aqui. Licença para o desempenho de mandato classista. O artigo já foi reescrito também, pelo menos umas 2 vezes, que ele foi cancelado aqui, foi cancelado aqui. Então ele começa aqui. Artigo 92. É assegurado ao servidor o direito à licença, aqui já responde, sem remuneração, para o desempenho de mandato em confederação, federação, associação de classe de âmbito nacional, sindicato representativo da categoria ou entidade fiscalizadora da profissão, ou ainda para participar de gerência ou administração em sociedade cooperativa constituída por servidores públicos para prestar serviços a seus membros, observado o disposto na linha C do inciso 8º do artigo 102 dessa lei. Como não cabe para a gente agora, eu não vou lá olhar o que está escrito, não. Mas o que a gente queria já está aqui, ó. Essa licença é sem remuneração. Então, licença para o desempenho de mandato classista é sem remuneração. Vamos marcar lá e a gente já vai ter nossa resposta, né? Aqui a 5, licença para o desempenho de mandato classista é sem remuneração. Daqui a gente pode, né, deduzir que licença para atividade política é remunerada e licença para capacitação é remunerada. Lembrando que as duas aqui, elas pagam no máximo 3 meses do salário. E aí a nossa resposta é a letra B, que tem a opção 2 e 3. A D também está errada por causa da 5. Então, letra B, gabarito dessa questão. Vamos agora para a última questão. São só 3. A última questão é a questão 23. E ela começa assim. Considere os seguintes itens. Assinatura do respectivo termo. Segundo, publicação do ato de provimento. Terceiro, provimento de cargo por nomeação. Quarto, prévia inspeção médica oficial. E quinto, procuração específica. Então, dá para pensar que ele está falando de posse. Vamos ler o enunciado. Consoante o dispositivo na Lei 8.112 de 1990, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das funções públicas federais, é condição para a ocorrência da posse, em qualquer caso, o contido em. Então, estava certo, né? A nossa suspeita, eles estão falando de posse, da hora que a gente vai tomar posse. Tão sonhado momento, né? Tomar posse do cargo. O que precisa para posse? Condição para ocorrência em qualquer caso. Precisa de assinar o respectivo termo? Imagino que sim. Publicar o ato de provimento? Também. Provimento de cargo por nomeação? A posse, quando se toma posse, foi por nomeação. Aquele cargo foi nomeado a você, ou você foi nomeado ao cargo. Prévia inspeção médica oficial? A gente, quando vai tomar posse, passa pelo médico. E procuração específica? Aqui, procuração específica, eu acho que fica um pouco demais, porque ele pediu em qualquer caso. E procuração específica é só quando o servidor não vai lá pessoalmente. Aí ele faz uma procuração específica para tomar posse e entrega para alguém de confiança para esse alguém lá assinar o termo para ele não perder o cargo, né? Então, eu acredito que é uma opção que fala que é só 1, 2, 3 e 4, e a 5 está de fora. 1, 2, 3 e 4 é a letra A. Eu imagino que seja a letra A. Mas vamos na lei, né? Para a gente ter certeza e a gente já ir habituando com a lei, com a leitura da lei. Essa parte de posse vai estar no artigo 13. Então vamos lá para o artigo 13. Aqui, ó. 13.
É, artigo 13. Porque aqui nomeação está no 9º, né? Então vamos para o 13, que é o que está na minha anotação. Está na seção 4, da posse e do exercício. Artigo 13. A posse dar-se-á pela assinatura do respectivo termo, está lá na nossa questão, no qual deverão constar as atribuições, os deveres, as responsabilidades e os direitos inerentes ao cargo ocupado, que não poderão ser alterados unilateralmente por qualquer das partes, ressalvados os atos de ofício previstos em lei. Aí o primeiro parágrafo, a posse ocorrerá no prazo de 30 dias, contados da publicação do ato de provimento. Então precisa ter um ato de provimento. Publicação, né, do ato de provimento, que também está na nossa questão. Essa parte aqui não precisa. A posse poderá dar-se por mediante... Nossa, errei tudo aqui. Parágrafo 3º. A posse poderá dar-se mediante procuração específica. Poderá, não é obrigatório, é só um recurso, caso seja necessário. Então, procuração específica não vai entrar na nossa questão. Só haverá posse nos casos de provimento de cargo por nomeação. Então, isso aqui fala na nossa questão. No ato da posse, o servidor apresentará a declaração de bens e valores. Beleza? O que mais? Aqui, ó, inspeção médica, no artigo 14 já. A posse em cargo público dependerá de prévia inspeção médica. Será que já deu tudo? Eu acho que já foi tudo. Vamos ver aqui, ó. Respectivo termo, assinatura do termo, publicação do ato de provimento, posse e nomeação e inspeção médica. Vamos ver se a nossa questão fala isso tudo. Assinatura do termo respectivo, publicação do ato, provimento do cargo por nomeação, inspeção médica e a procuração específica fica de fora, porque ela não é necessária em qualquer caso. Então, a gente viu essa questão lá a partir do artigo 13 da lei. Para quem quiser ir lá ler, né, fica aqui fácil a indicação. Tá? A partir do artigo 13 e a nossa resposta é a letra A. Só a procuração específica que não é necessário em qualquer caso. Ela só é necessária no caso em que o próprio servidor, né, futuro servidor que precisa ir lá tomar posse, não pode ir pessoalmente. Ele faz uma procuração específica, uma procuração que serve só para tomar posse, e alguém vai lá para ele, alguém de confiança, assinar o termo de posse. Então, 1, 2, 3 e 4 é a nossa resposta, está na letra A. Letra A, gabarito da questão 23 dessa prova de técnico judiciário, especialidades, do TRT 4 2022. Prova que teve agora no mês passado, em julho de 2022. Então, esse vídeo fica por aqui. A gente conseguiu fazer as 3 questões dessa prova, as 3 questões que falavam sobre a Lei 8.112. No próximo vídeo, a gente continua com 8.112, numa prova de nível superior, de analista judiciário, área administrativa. Você está gostando do vídeo? Está gostando das resoluções de questão? Peço que curta os vídeos, que siga o canal e que indique para amigos. Até o próximo vídeo.